Bom, então vamos lá, pessoas, sejam bem-vindas aí mais uma vez, estimados alunos, estimadas alunas, vamos para a aula número 11 e 12 aqui da nossa apostila, onde nós vamos dar início, hoje na aula 11, ao estudo das leis da refração. Gente, esse conteúdo aqui, eu gosto de começar falando basicamente o seguinte: talvez esse aqui vai ser o tipo de conteúdo que vai te explicar melhor, por exemplo, como que essas coisas acontecem? Como que essa foto aqui, como que é possível que a gente observe esse tipo de defeito em algumas imagens? Como que a gente observa esse comportamento tão estranho aí da luz, tá? Tudo vai ter a ver então com a refração. Eu acredito que a gente já comentou sobre refração lá nas aulas 2 e 3, então um pouquinho de noção a gente já desenvolveu, mas hoje a gente vai aprofundar esses tópicos aqui. Tá legal? Para iniciar, então, nada melhor do que termos a definição, né, de refração. Só um comentáriozinho que eu esqueci de fazer. Essa explicação de por que que acontece isso, por que que a gente visualiza, né, esses corpos assim quando estão dentro da piscina, tem a ver com, se eu não me engano, ali a aula número 15, quando a gente estuda a formação de imagens em dióptros planos. Mas a explicação disso, o fenômeno físico que está relacionado com isso, é o fenômeno da refração. Então, agora a gente vai aprender um pouquinho da física que está acontecendo aí, e a aplicação disso está um pouquinho lá na frente ainda. Bom, então, para a gente voltar aqui no que a gente estava iniciando a nossa discussão. Nada melhor do que começar então com a definição, né? Vamos pegar aqui o que o material trouxe para a gente como definição. Observe que ele traz a ideia de que a refração é o fenômeno da passagem da luz de um meio A para outro meio B, cujas características são diferentes das de A. Bom, é uma definição interessante, com certeza, porém, tem muito mais para a gente falar a respeito disso daí, tá? Eu gostaria então de começar, e eu vou pedir para vocês também anotarem aí algumas coisinhas a mais, tá? Ao longo desta aula. Belezinha? Então, para início de conversa, eu acho que a gente poderia já aproveitar e melhorar essa definição. Por exemplo, aqui, ó, vou pedir para vocês complementarem na nossa definição o seguinte, tá? Só deixa eu selecionar uma fonte aqui, fazer um teste, acho que tá legal assim. A apostila trouxe que refração é o fenômeno da passagem da luz de um meio A para o meio B. Então, se você observar ali na foto, né, a luz está passando do ar para um bloco ali de vidro ou acrílico e depois ela volta para o ar. E a gente tem várias coisas que eu quero comentar nessa imagem, mas primeiro vamos melhorar a definição. Tem que ter, então, a passagem da luz de um meio para o outro. Refração, basicamente, é a mudança de meio de propagação. Vamos anotar isso aqui, né? Já tem na apostila, mas eu vou colocar aqui também. Mudança no meio de propagação da luz. Isso é o que define a refração. Mas junto dela trocar o meio, o que acontece também? Acontece uma mudança de velocidade. Nós vamos ver que, em geral, sempre que a luz estiver, por exemplo, do ar e passa para o vidro, ou viajando no ar e passando para a água, ela vai sofrer uma redução na velocidade dela. E como é que a gente sabe isso? Cara, isso são resultados aí experimentais. Isso aí vem do laboratório. Você faz o experimento, você mede a velocidade da luz no ar e mede a velocidade da luz dentro do vidro e você observa que ela é diferente. E ela vai ser sempre menor dentro do vidro, dentro da água, dentro do acrílico, comparando com o ar. Tá legal? Então vamos anotar o seguinte: mudança no meio de propagação com mudança de velocidade. Isso sempre acontece. Trocou o meio de propagação, trocou a velocidade. E tem mais uma coisa que nem sempre vai acontecer, mas se você observar ali na própria figura, a gente já consegue visualizar isso aí, que é o quê? O desvio, né? Observe que aquele feixe que está chegando no vidro, quando ele entra no vidro, ele está deslocado, ele está torto em relação à trajetória original. E quando ele sai do vidro, de novo, né, a trajetória dele muda. Então, vamos anotar aqui, ó, podendo ocorrer desvio, tá? Marquem aí para complementar, gente, esta definição da apostila. Eu acho bem bacana a gente ter mais informações aqui, tá? Eu só vou colocar o meu um pouquinho mais para baixo para ficar melhor da gente visualizar. Então ficou isso aqui, ó.
o que é a refração, mudança no meio de propagação da luz, com mudança de velocidade. Isso sempre acontece, e o que pode acontecer é o desvio. Na verdade, né, gente, nós vamos ver que tem um caso apenas em que não acontece o desvio. Tá legal? Então não esqueçam aí de marcar na apostila de vocês e vamos continuando aqui. Eu quero dar uma ênfase que nessa imagem vocês conseguem perceber que, ao mesmo tempo que a luz troca de meio, ao mesmo tempo que a luz está entrando aqui, ó, veja, ela está vindo por aqui e quando ela entra no vidro teve o desvio. Mas observem que aqui tem um feixe de luz também que foi refletido, certo? Observem essa situação. Quer dizer o seguinte, a gente já estudou reflexão e agora a gente vai estudar a refração. Esses dois fenômenos eles não estão separados. Observem isso acontecendo aqui na figura. Esses dois fenômenos acontecem concomitantemente, tá? Ambos estão acontecendo juntos, porém nós vamos estudar eles separadamente, tá? Mas não esqueçam, tenham sempre em mente que esses caras acontecem ao mesmo tempo. Essa parte aqui da dispersão da luz branca eu vou deixar para a próxima aula, mas basicamente a refração vai nos explicar o porquê que a luz branca vai ter esse comportamento de sofrer a dispersão, dela abrir em todo aquele feixe de cores do arco-íris, mas a gente deixa isso para a próxima aula. Aí tem umas informações também, faz o destaque aí na apostila, né, sobre a velocidade. A gente acabou de falar que na refração ocorre a mudança do meio com mudança de velocidade. E a gente tem o quê? Que no vácuo e no ar também, nós vamos já entrar em detalhes sobre isso, no ar e no vácuo a luz vai viajar sempre com essa mesma velocidade aí. Veja que é uma velocidade altíssima, né, de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E, inclusive, só para vocês saberem, essa é a maior velocidade permitida no universo. Não tem nada que viaje mais rápido do que isso daí. Tá? E daí, olha só, o que o material já está trazendo. Nos demais meios, a velocidade será sempre menor do que c. C é aquela constante, a velocidade da luz no vácuo e no ar. Então, é aquela ideia que eu comentei agora há pouco com vocês. Entrou no vidro, entrou na água, entrou no acrílico, entrou no plástico, a luz vai sofrer uma redução na velocidade dela. Bom, agora eu vou introduzir então o conceito de refringência, isso vai ser muito importante também para a gente daqui em diante. Mas basicamente, o que é a refringência de um material? Olha só, é o nome dado à propriedade de um meio em interferir na propagação da luz. Bom, como assim interferir na propagação da luz? A gente já viu que pode mudar a trajetória da luz, pode acontecer um desvio e pode mudar a velocidade. Então, a refringência vai nos dar uma ideia do seguinte: o quanto foi alterada a velocidade da luz, o quanto foi alterada a trajetória da luz ao trocar de meio de propagação. Tá? Então, veja que tem uma definição matemática aqui para isso. Veja, o índice de refração de um meio, o material traz aí do meio A qualquer, né? Esse meio A vai ter o índice NA, que vai ser igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Ou seja, rapaziada, tem várias observações que a gente pode colocar aqui, mas a primeira que eu gostaria, então, de fazer com vocês é a seguinte. Olha só. Veja que eu vou dar um zoom aqui para ampliar nossa, chegando mais perto aqui. Observem que nessa situação, tá, a nossa definição aqui do índice de refração traz uma constante C dividido pela velocidade da luz no meio. Então imagina que você foi lá e pegou o vidro, e daí você viu que no vidro a luz teve uma certa velocidade. Depois você foi lá e pegou outro material, por exemplo, um acrílico, e aí você mediu de novo a velocidade naquele material, vai dar outro valor. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O índice de refração, N, e a velocidade V no meio que a gente está estudando, eles são inversamente proporcionais. Então dá uma olhadinha aqui. À medida que essa velocidade VA cai, certo? À medida que ela cai, o índice NA vai subir. Esses caras são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu falo para você que o material tem um índice de refração grande, quer dizer que a velocidade da luz naquele meio é bem baixa. E nós vamos ver isso em prática aí, em vários exercícios do caderno e até mesmo da apostila. Tá legal? Então tenham isso em mente, que o índice de refração ele vai me dar uma ideia do quão baixa está a velocidade da luz.
Quanto maior o índice de refração, mais baixa está a velocidade. Tá legal? Algumas observações aqui serão importantes, né, gente? Por exemplo, veja aqui, o índice de refração é definido como a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz em algum meio. Ou seja, é uma velocidade dividido por outra velocidade. Metros por segundo dividido por metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês, na física a gente trabalha com as unidades na conta mesmo? Se você substituir as unidades aí na fórmula, você vai ver que vai ter a mesma unidade no numerador e a mesma unidade no denominador. Isso vai dizer para a gente que tu pode cortar as unidades e, portanto, o índice n do meio, ele não tem unidade. Ele é o que a gente chama de uma grandeza adimensional. Tá legal? Veja que nos demais meios, né, a gente tem aqui no vácuo o índice de refração igual a 1, ou seja, o vácuo, lá no espaço, a luz tem sempre a mesma velocidade, c. Nos demais meios, o n é sempre maior do que 1. Por quê? A velocidade da luz é a máxima no vácuo, em todos os outros meios ela vai ser menor. E daí, como esses caras são inversamente proporcionais, certo? A gente vai ter esse comportamento aí. Além disso, né, veja, o índice de refração, o n do ar, isso aí, gente, faz um destaque, tá? Isso aqui vai ser bem importante para a gente. O índice de refração do ar, o N do ar, ele é aproximadamente igual a 1, tá? Nós sempre vamos usar ele igual a 1, tá? Então, anota isso aí, faz o destaque, não esquece, beleza? Bom, seguindo aqui, tem outros comentários que nós vamos fazer na próxima aula. Por enquanto, é só essa ideia. A velocidade da luz no vácuo, c, é a máxima possível. Entrou em algum outro meio, ela vai diminuir. Quem vai me dizer quanto que essa velocidade diminuiu é o índice de refração. Se o índice de refração é grande, a velocidade é baixa. Tá legal? Tenham isso em mente. Bom, o material vai falar um monte de coisa ainda, índice de refração relativo, mas isso a gente não precisa se ater agora, mas basicamente o índice de refração relativo, ele vai comparar um meio com o outro. Então, ao invés de comparar a velocidade no vácuo com a velocidade no vidro, ele vai, por exemplo, comparar a velocidade na água e a velocidade no vidro. É mais uma forma da gente comparar esses meios, tá? O índice de refração é uma característica do meio. Ele vai te trazer informações sobre onde a luz está viajando, se é na água, no ar, no vidro, acrílico e coisas assim. Tá legal? Enfim, vamos aqui dar uma olhadinha nesse esquema, que eu acho ele bem importante, porque agora a gente vai ter nomenclaturas novas, a gente vai ter algumas palavras a mais aí para colocar, então, no nosso vocabulário. Tá legal? Gente, observe o seguinte. Veja que aqui, ó, o raio incidente, o material agora colocou a letra A, não tem problema nenhum. E daí ele colocou um raio refletido aqui, ó. Lembra que eu falei que a refração e a reflexão ocorrem ao mesmo tempo, certo? E aqui você tem o meio A e o meio B. E quando a luz passa para o meio B, ela está sofrendo um desvio. Observem aqui, ó, que este ângulo R está diferente, certo? Tu tem o raio incidente, o raio refletido. E esse raio aqui para baixo, ó, que tem a seta dupla, tá? Esse cara, então, é o raio refratado, beleza? Faz o destaque aí na nomenclatura do nosso material, certo? Mas tá tudo aí, ó. Raio de luz incidente é o A, é o cara que está chegando. Tem o raio refletido, lembra que a reflexão ocorre junto da refração, e o raio refratado é o C. No meu desenho aqui, na minha apostila, ele está um pouco apagado, né? Ficou meio escuro aqui, mas dá para ver que tem um raio de luz entrando nesse meio B. Ok? Veja que tem o ângulo de refração R, né? Rapaziada, eu vou usar a letra R maiúscula, tá? Porque a gente usava o R minúsculo na reflexão, tá? Como mudou o fenômeno, eu vou mudar a letra também, beleza? E veja que tem aquela reta normal ainda, que você já está cansado de ver, ela permanece aqui, por quê? Lembra que na óptica, todos os ângulos são sempre medidos em relação à reta normal. Gente, a estrutura básica da refração é essa. E talvez agora tu pode estar se perguntando o seguinte, o que vai afetar estes ângulos aqui, ó? Como que eu posso relacionar esses ângulos? Quem que vai mandar nessa história? Para isso, a gente vai dar uma olhadinha então agora em algumas simulações que eu tenho aqui, tá? Essa daqui já vai estar postada também, gente, no Class, então não deixem de entrar lá na nossa página.
vai estar o link direto para a simulação, é só clicar aqui que nós vamos começar a brincar um pouco com a refração da luz. Então, a primeira coisa que eu quero observar com vocês, clicando aqui já na introdução, é o seguinte, olha só, essa simulação, basicamente, você vai ter um raio de luz aqui, que você pode controlar. Veja que está acontecendo aquilo que estava lá no material, né? Uma parte da luz vai ser refletida aqui, ó, e outra parte vai ser refratada. O que quer dizer que ela vai ser refratada? Que ela trocou de meio de propagação. Nesse exemplo, você pode controlar aqui do lado, ó. Você tem o meio A, aqui em cima é o ar, e o meio B, aqui embaixo, no momento a gente colocou como água. A gente vai poder mexer no índice de refração. Tá vendo que tem um N aqui, ó, índice de refração N. É aquele cara que a gente estava estudando agora há pouco. Para ilustrar toda essa situação, eu vou colocar aqui um transferidor, beleza? Para a gente poder dar uma olhadinha nos ângulos que estão envolvidos, tá? Nesse fenômeno, então, da refração. Gente, não deixem depois de entrar na nossa página do Class, não deixem de pegar essas simulações e mexer nelas, brincar um pouco aí com isso, porque vai ser bem importante para ajudar a fixar, visualizar esse desenho aí, esse fenômeno acontecendo. Bom, primeiras observações. Vocês estão vendo que aquele feixe de luz que está sendo refletido, ele está mais fraquinho, né? É o que a gente viu também na própria ilustração da apostila. Isso quer dizer o quê? Que uma parte da luz é refratada e uma parte da luz é refletida, beleza? E por que aquela partezinha que foi refletida está mais fraco? É porque, de fato, a intensidade da luz que é refletida vai ser mais fraca, tá? Vocês podem depois até brincar aqui, ó. Dá para colocar um medidor de intensidade da luz. Então, se eu meço a intensidade da luz que está chegando, ó, tem que ser 100%, né? Antes dela entrar na água, no laser ali está vindo 100% da luz. Aí a gente viu que uma parte refratou, uma parte refletiu. Veja que a parte da luz que refratou corresponde a uma intensidade de 92%, quase 93%. E quer dizer, então, que se tu tem 92,9% aqui, tu deve ter 7,1% do outro lado. É isso que está aqui, ó, 7,09, arredondando aí 7,1%, certo? Então, tu tem aqui 92,9% da luz sendo refratada e 7,1% aí sendo refletida, tá? Bom, vamos ver agora, gente, o que vai acontecendo. Eu vou colocar um ângulo de incidência, então, veja que a reta normal está desenhadinha ali, né? Eu vou colocar o laser bem aqui certinho, ó, em 60 graus, tá? O nosso ângulo de incidência, então, esse cara aqui em cima, 60 graus. Veja que está incidindo na água. Nós falamos agora há pouco, o índice N, o índice de refração, vai influenciar no quê? É a capacidade do meio de perturbar, de, por exemplo, alterar a propagação da luz. O que acontece se tu aumenta o índice de refração? Veja que aqui ele está como 1,33, que é o índice de refração da água. Eu vou aumentar, eu vou colocar, por exemplo, lá para o vidro. Observe que aqui, ó, o ângulo de refração, perdão, o ângulo de refração está aqui, ó, de 0 até 30, ele está um pouco maior do que 30. Então, eu vou aumentar o índice N e olha o que acontece com o raio refratado ali, ó. Veja que à medida que eu aumento o índice, esse cara não sofreu um desvio diferente, mudou o índice de refração, mudou a trajetória da luz. É isso que eu quero explicar, deixar bem nítido aqui para vocês. O índice de refração vai te dizer o quanto um meio é capaz de desviar a luz e alterar a velocidade de propagação. Tá legal? Então aqui você viu, ó, quando era água, o ângulo de refração dava maior do que 30. Se a gente coloca no vidro, esse ângulo já fica mais perto de 30, um pouquinho maior do que 30, certo? Se botar lá no máximo que tem aqui na simulação, 1,6, esse cara fica então praticamente ali em 30 graus. Tá legal? Bom, gente, isso aqui era para visualizar então a questão do ângulo, né? Tenham isso em mente. Mudou o índice de refração, vai mudar o ângulo de refração também. Quanto maior o índice de refração, a gente observa que o desvio da luz é maior. Se eu botar o índice de refração igual a 1, veja que não tem desvio, né? Porque daí seria ar e ar. Agora, à medida que tu aumenta o índice de refração, você aumenta o desvio. Tá legal, rapaziada? É isso que eu queria enfatizar nesta simulação aqui. Tudo bem? Agora, então, talvez você esteja se perguntando aí
como que a gente pode relacionar estes ângulos? Como que a gente pode relacionar o ângulo de incidência e o ângulo R de refração? Lembra que na reflexão era muito simples, porque eles eram iguais. E aqui a gente viu que claramente esses caras não são iguais. Tá? O que vai influenciar para isso? Bom, aí nós vamos ter que dar uma olhadinha nas leis da refração. Veja que a primeira lei da refração, ela se assemelha com aquela primeira lei da reflexão, né? Olha só, o raio refratado está contido no plano de incidência. Isso aí é só para dizer que eles são raios coplanares, eles estão no mesmo plano que nem estava acontecendo na reflexão. Mas eu estou mais interessado na segunda, ela é mais prática, mais objetiva, é uma lei matemática que vai nos auxiliar agora. Agora a gente vai determinar quem é o ângulo de refração. Você me dá o ângulo de incidência e eu te digo, eu calculo quem é o ângulo de refração. Veja que essa segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, certo? Uma lei matemática que foi formulada por esses dois caras aí. O Descartes que vocês veem aqui é o mesmo que aparece lá na aula de história, de filosofia, de sociologia, tá? Foi um cara bem importante aí com contribuições em áreas diversas. Acho bem interessante, bem curioso isso aí. Bom, tá falando pra gente o seguinte, vamos direto para a formulação matemática. Olha só, seno de I sobre seno de R, ou seja, seno do ângulo de incidência, dividido pelo seno do ângulo de refração, é igual a K. Esse K sendo uma constante. Tá legal, gente? Esse cara aqui é uma constante positiva. Quer dizer que o seno do ângulo de incidência é proporcional ao seno do ângulo de refração. É o que o material traz aqui, né? Eles são diretamente proporcionais. Tá legal? Nós vamos ver aqui embaixo. Veja, se eles são diretamente proporcionais, eles vão formar uma reta. Bom, da onde que vem essa ideia? Eu preparei uns gráficos aqui para a gente dar uma olhadinha, mas você pode imaginar o seguinte, imagine que você é um físico experimental, está trabalhando aí nessa área e quer determinar qual é a relação entre esses ângulos. Tu está estudando refração, qual é a relação entre esses caras? Para isso, como é que a gente faz? Tu pode fazer um experimento. Você coloca lá, por exemplo, um ângulo bem pequenininho e você vê que o ângulo de refração é pequeno. Você vai lá e coloca 0 graus, ou seja, um raio chegando exatamente em cima da normal. Lembra que eu falei lá no início da aula? Tem um caso que não ocorre desvio. Tá aí, é esse caso. Quando o raio de luz está caindo exatamente em cima da reta normal, não ocorre desvio. O ângulo de incidência é 0, o ângulo de refração é 0. Aí você vai lá e faz o teu experimento. Tu começa a aumentar esse ângulo. Você coloca, por exemplo, ali 10 graus para incidência, mede o ângulo de refração. Coloca 20 graus e mede o ângulo de refração aqui embaixo. Coloca 30 graus e vai medindo, cara. E vai, por exemplo, de 10 em 10. Certo? E vai fazendo isso até essa situação limite aqui, ó, em 90. Né? Vocês veem que nessa situação limite aqui, ó, tem um raio refratado, porém a maior parte dele foi refletido, né? Enfim, tu fez todos esses experimentos, pegou vários dados, colocou numa tabela. Por exemplo, essa tabela aqui, ó. Veja que nessa tabela, gente, o que eu estou colocando? No eixo X é o ângulo de incidência, é o cara que nós variamos. E no eixo Y é o ângulo de refração. Você variou o eixo X, variou o ângulo de incidência e mediu o ângulo de refração. Aí tu teve essa tabela, esses ângulos aqui em graus, tá, rapaziada? 10 graus, 20 graus, 30 graus e assim sucessivamente. Aí tu coloca isso no gráfico e daí, veja, o que aparece é uma coisa mais ou menos assim. Aqui tem só os pontos no gráfico, mas a gente pode colocar, por exemplo, vamos conectar esses pontos e ver o que aparece. Se tu conectar esses pontos, aparece uma coisa, então, mais ou menos assim, ó. E daí, talvez tu esteja falando, olha, não é uma coisa muito boa, né? Porque aqui no começo estava legal. No começo aqui parecia uma reta, só que chega lá no final, ó, ali de 40, 50 graus, o negócio começa a fazer uma curva. Então isso não ajuda a gente, né? Não deu uma relação matemática simples aí. Só que veja, a gente colocou apenas o ângulo de incidência e o ângulo de refração.
Em geral, quando a gente trabalha com ângulos, tá? Nunca vai funcionar botar só o ângulo. Tu vai ter que olhar, por exemplo, para o seno, ou cosseno, ou tangente, para aquelas funções que estão relacionadas com os ângulos. E daí o que o Snell e Descartes fizeram? Eles pegaram aquela tabela que tinha com ângulo I, ângulo R, e ao invés de colocar só o ângulo, eles pegaram seno de I, seno de R, e foram tirando o seno desses caras e fizeram uma nova tabela, que é essa que eu preparei aqui para vocês. Tá? Você pegar o seno de 0 vai ser 0, aí você pega lá o seno de 30 graus, está aqui o seno de 30 graus, ó, que é 1/2, beleza? E vai subindo até que tu chega no seno de 90 graus, que é 1. Bom, eles colocaram todos esses caras, tiraram o seno, pegaram o ângulo de refração, todos eles tiraram o seno, deu essa nova tabela, e agora ela está com uma cara muito mais interessante. Vamos ver ainda, conectando esses pontos, o que aparece aí. Veja que quando a gente conecta esses pontos, agora eu não estou mais olhando para os ângulos, eu estou olhando para o seno destes ângulos. E quando a gente coloca o seno desses caras, dá exatamente uma reta, que é aquilo que a apostila trouxe, né? Uma relação aí de proporcionalidade. O seno do ângulo I é proporcional ao seno do ângulo R. Ou seja, rapaziada, aquela equação de Snell-Descartes, aquilo é uma lei experimental. Eles tiraram isso a partir do experimento. E o que a lei de Snell-Descartes vai dizer para a gente? É isso aqui, ó. É isso aqui que nós vamos fazer o destaque agora, tá, rapaziada? Pega aí, então, a tua canetinha, marca texto, e vamos destacar esta partezinha aqui, ó, que a relação entre o seno do ângulo de incidência vai ficar desta maneira assim, ó. Seno de I dividido pelo seno de R é igual a N passa sobre N provém. O que quer dizer isso? Olha só, passa e provém. O nome provém é justamente para indicar da onde que a luz veio, o meio do qual a luz provém. E o N passa é exatamente aquele índice do meio para onde a luz passa. Tá legal? Esses nomes aqui vão ajudar a gente, na verdade, a, digamos, montar essa equação de uma forma mais fácil. Tipo, da onde que a luz vem e para onde que a luz passa. Tá legal? Então, faz aí o destaque e vamos aproveitar o embalo e vamos fazer uma aplicação disso daí. Vamos dar uma olhadinha no exercício em classe número 1. Então, vamos lá. O professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Interessante. Com o ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água. Olha, ele já está te dando a dica aí, né? Estava vindo do ar e entrou na água. A luz provém do ar e passa para a água. Tá aí o desenho também para nos auxiliar. Bom, aí, voltando na leitura, ele fez esse laser ser refratado do ar para a água, contido em um aquário com forma de paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite. Isso é basicamente para você enxergar a trajetória retilínea da luz ali dentro. Espalhou um pouco de vapor na região logo acima do recipiente com água. Isso também é para você visualizar, a gente faz isso no laboratório, para você conseguir enxergar a trajetória retilínea da luz. Por meio de um transferidor e com auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o feixe de luz e a superfície da água era de 30 graus. Observe a figura ilustrando este experimento. Belezinha, gente? Dá para ver aqui na figura. Mas observe que esse ângulo, olha só, é o ângulo entre o feixe de luz e a superfície da água. É esse ângulo pequenininho ali, ó. Vamos fazer um destaque aqui para a gente ver. Esse ângulo que ele está falando é este ângulo aqui, ó, entre o feixe de luz e a água. É esse ângulozinho ali. Tá legal? Cuidado, porque lembra que a gente está na óptica geométrica, sempre tem que olhar para a reta normal. Bom, consultando uma tabela, o professor mostrou para os alunos que o índice de refração da água era 1,73, aproximadamente raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar seja 1. Falei para vocês lá no início, para a gente o ar sempre com índice 1. Determine o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal à superfície da água no ponto de incidência. A seguir, complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos nesse fenômeno. Aí tem que dados, né, para a gente trabalhar, seno de 30, seno de 60. Vamos primeiro completar aqui, ó,
um roteiro, tá? Por que a apostila dá esse roteiro, gente? Porque às vezes os alunos ficam um pouquinho em dúvida sobre como começar o exercício. Esse roteiro é para te dizer exatamente como começar o exercício. Então vamos lá, ó. De que meio que a luz provém? Rapaziada, é só lembrar ali do nosso enunciado, né? Lembra que a gente estava lidando com essa ideia de que, olha só, a luz estava vindo do ar para a água. Ou seja, de onde que ela provém? Ela provém do ar. Vamos marcar aqui. Então, a luz provém do ar. Qual o índice de refração do meio de onde a luz provém? Ou seja, o índice de refração do ar, a gente pega ali do próprio enunciado, né? 1,0. Ótimo. E para qual meio a luz passa? Esse aqui também, bem básico, né? Passa para a água. E qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? Qual é o índice de refração da água? A gente vai usar ali como 1,73, ou então na hora do cálculo como raiz de 3. Isso pode ser útil também. Qual o valor do ângulo de incidência? Agora sim, né, rapaziada? Muito cuidado, porque o ângulo de incidência, eu já vou marcar aqui pra gente, ó, que vai ser de 60 graus. Vamos confirmar, vamos conferir ali no nosso desenho da onde que é este 60 graus que eu estou me referindo ali. Olha só. Veja, o que eu comentei com vocês agora há pouco, este ângulo de 30 graus que ele falou no enunciado é o ângulo pequeno aqui, ó. Mas eu não quero esse cara, eu quero o ângulo com a normal. Lembra que a reta normal, né, rapaziada? A reta normal fica aqui em cima, certo? A reta normal é essa daqui, ó. Belezinha? Então, nós estamos interessados, o nosso ângulo de incidência não é 30, o ângulo de incidência é este cara grande aqui, ó, que eu estou destacando em rosa, e esse cara aqui, sim, tem 60 graus. Belezinha? Então, vou apagar aqui, vamos voltar aqui para baixo. Continuando, então. Ok, opa, agora eu vou ter que apagar mais coisa aqui. Continuando então, gente, de que meio que a luz provém? Provém da água. Eita, agora eu perdi a página. Vou voltar. Bom, vou apagar essas coisas aqui. Agora sim, de que meio a luz provém? Já respondemos isso tudo. Então vamos botar aqui de novo. Então a luz provém do ar, cujo índice de refração vale 1. A luz passa então para a água, cujo índice de refração vale 1,73. Qual o valor do ângulo de incidência, então, rapaziada? Lembrando, a gente acabou de ver na figura 60 graus. Lembra, o ângulo é sempre em relação a normal. Qual o seno do ângulo de incidência? Esse cara aí, eu não tenho como escrever agora, tá? Símbolo de raiz quadrada. Mas coloca aí, gente, ó, vou abreviar dessa forma. SQRT, de square root, tá? Isso tem na tua calculadora, square root. Às vezes vai estar como SQRT. Então, a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Esse é o seno, tá? De 60 graus. E qual que é a pergunta, né? O que o exercício queria que a gente calculasse? Lembra? Vamos voltar no enunciado, mas ele pedia que a gente calculasse o ângulo de refração, tá? Como assim o ângulo de refração baseado em todas essas informações que estão aqui? Tá legal? Então, gente, vou voltar ali em cima, ó, se você perdeu, tá? Se alguém por acaso perdeu o bonde andando, o índice, perdão, o seno de 60 graus está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Como eu não consigo fazer aqui a raiz bonitinha aqui na apostila, eu coloquei SQRT, para lembrar de square root, tá? Ótimo. Agora sim, olha o que o exercício trouxe para finalizar. Aplique a lei pertinente ao fenômeno e encontre o valor da grandeza pedida. Gente, estou fazendo aqui com muita calma, bem devagarzinho, mas agora, para a gente finalizar essa parte, é só aplicar a lei de Snell. Qual é a lei pertinente à refração? É a lei de Snell. É essa que a gente comentou agora há pouco. Ó. Vamos aplicar esse cara e vamos ver o que sai daqui. Bom, a minha tabela agora está apagada. E o que eu vou fazer? Para fazer essa continha, tá, rapaziada? Eu vou utilizar aqui no Word, porque fica mais fácil de escrever as equações.
Tá legal? Então, a gente já tem aqui posto a nossa equação, a lei de Snell. Vamos lá. Agora, vocês vão completando aí quem é o ângulo de incidência. A gente viu ali, né? O ângulo de incidência era 30 graus, beleza? Aliás, vocês vão achar talvez um pouco estranho aqui, ó, mas tem alguns comandos que eu coloco, tá? Mas isso é tudo para escrever bonitinho na forma de fração, já vai ficar tudo mais claro. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, quem é o ângulo de incidência? O ângulo era 60 graus, tá? Então, vou botar aqui 60. O ângulo de refração, o R, a gente sabe? Não, essa é a incógnita, ok? Isso vai ter que ser igual a N. Para onde que a luz passa? Você lembra? A luz passava para a água. E da onde que a luz provém? A luz provém, então, do ar. É o que a gente já tinha completado na nossa tabela. Agora eu vou dar um Enter aqui, ó. Fechou. Fica bonitinho assim, tá? Então, só substituir. Quem é o ângulo de incidência? 60 graus. Quem é o meio para onde a luz passa? Água. Quem é o meio de onde a luz provém? Ar. Quem a gente quer descobrir? O ângulo R, o ângulo de refração. Tá legal? Vamos substituir agora os valores e ver o que aparece. Primeiramente, então, né, rapaziada? Quem vai ser aqui, ó, o seno de 60 graus? Para isso, tu consulta aquela tabela, o exercício deu seno de 60 graus, agora sim, né, raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? É isso, esse aqui, então, é o seno de 60 graus. A gente tem ali a nossa incógnita, seno de R. Do outro lado, N da água. O exercício falou que era, lembra? Eu falei que a gente poderia usar como raiz de 3, tá? Isso vai ser importante. E ainda o N do ar, 1. Vamos dar o Enter. Olha o que apareceu aí, gente. Tá? Só substituir. Em cima tu tinha seno de 60, raiz de 3 sobre 2, veio do enunciado. Embaixo, seno de R é a incógnita. Do outro lado, o índice da água, raiz de 3, e o índice do ar, 1. Bom, agora não tem muito mistério. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado esta equação aí e vamos ver o que vai sair. Tá legal? Então, para início de conversa, olha só, multiplicando cruzado, você concorda que vai ter raiz de 3, vai multiplicar o seno de R? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Primeira coisa que a gente vai ter é seno de R, que multiplica a raiz quadrada de 3. Isso vai ter que ser igual a 1, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2. Multiplicar por 1 não muda absolutamente nada. Então, olha o que aparece. Ficou algo desta maneira assim, né? Dá um Enter aqui. Acho que ficou meio apertado ali, né? Acho que assim fica mais tranquilo. Então, quer dizer que o seno do R multiplicado por raiz de 3 tem que ser igual a raiz de 3 vezes 2. Você está vendo que os dois lados da equação têm raiz de 3. Eu posso cortar, certo? Ou passa a raiz de 3 para o outro lado dividindo, ela vai ficar em cima e embaixo. Corta esse cara aí. Então, nós vamos cancelar, tá? Cancelando a raiz de 3 que tem dos dois lados. Do outro lado aqui, ó, você cortou, sobra 1. Beleza? Agora, a pergunta que fica é a seguinte. O seno de R é igual a 1 meio. Pergunto para você, quem é o R? A pergunta do exercício não era o seno, era o ângulo R. Para isso, tu volta, consulta aquela tabela, olha só, a tabela de seno e cosseno, e veja o seguinte, seno 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno vale 1 meio? 30 graus. Então, a gente chegou na conclusão de que o seno do R é igual a 1 meio. Mas a gente sabe, consultando a tabela, que o seno de 30 é igual a 1 meio. Então, a nossa única conclusão só pode ser a seguinte, né, rapaziada? Que o ângulo R vai ter que ser igual, então, a 30 graus. Tá legal? Essa é a resposta do exercício. Pode marcar ali, então, ângulo de refração 30 graus, ok? Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Teve bastante comentários aí nessa aula, bastante coisa nova acontecendo, mas eu quero enfatizar isso com vocês. Não deixem de pegar naquela simulação, não deixem de mexer ali. Isso vai ser importante para fixar esse conteúdo. Tá legal, gente? Então, vamos ficar por aqui. A resposta 30 graus, o ângulo de refração. Aliás, faltou, né? A gente tinha que fazer ainda o desenho, né? Então, vamos completar aqui
Vamos colocar o raio refratado. Eu vou colocar o raio refratado, tá, rapaziada? Na cor rosa, para ficar bem nítido aqui, ó. Beleza, acho que vai ficar bem fácil de visualizar. Aliás, primeira coisa, vamos fazer uma normal aqui, ó. Tá aqui a nossa reta normal. Vamos desenhar agora, então, o raio. Esse aqui é o raio incidente. Vamos fazer aqui o raio refratado, fazendo em rosa para ficar bem exagerado, mas acho que fica bem evidente também. O raio refratado, lembra que ele sofre um desvio, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, estes ângulos diferentes. O ângulo de incidência que a gente tinha, agora eu vou fazer estes ângulos em verde aqui, ó. Este cara aqui é o ângulo de incidência, 60 graus. E esse carinha aqui embaixo é o ângulo de refração, 30 graus. Tá legal, gente? Então, não deixe de fazer aí no teu desenho, escreve aí o valor dos ângulos, tá? Não esquece de botar todas essas informações, ó. Ângulo I de incidência igual a 60 graus, tá aqui. E aqui embaixo, o ângulo R igual a 30 graus, o ângulo de refração. Tá legal, gente? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Não deixem de mexer naquelas simulações, não deixem de brincar um pouco com isso daí. Ajuda para visualizar e para fixar esse conteúdo. Tá legal? No mais, qualquer dúvida, estamos aí. Reforço, compareçam, a gente está conseguindo aproveitar bem. E não deixem aí de perguntar qualquer coisa, sabem onde me encontrar. Gente, aquele abraço, se cuidem aí, estudem e no mais, nos vemos na próxima aula. Valeu! E até mais.